Olá, amados irmãos, aqui é o pastor Alberto Seiroc. Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus e nesse momento eu quero perguntar a você se você está olhando para o futuro, se você está olhando para frente, se você está enxergando o fim dessa pandemia, o fim desse isolamento e o que você pretende fazer da sua vida. Qual é o seu objetivo? Quais são os seus alvos? O que você deseja fazer? Onde você quer chegar? O que você quer alcançar no final desse período? O meu convite a você hoje é para que você deixe agora o seu olhar avançar para o futuro, avançar para frente. Então quero convidá-lo a fazer esse exercício espiritual baseado na Palavra de Deus, onde você vai olhar para frente. É isso que eu quero dizer a você nesta reflexão, nesse estudo. Olhe para frente. Mas esse olhar para frente, ele pode ter duas características. Uma positiva e a outra negativa. Se você olhar para o futuro, se você olhar para frente de forma preocupada, isso vai gerar em você uma ansiedade. Porque o olhar para o futuro com preocupação gera ansiedade. Se você olhar para o futuro com tranquilidade, com esperança, isso vai desenvolver dentro de você uma fé. Então eu quero ajudá-lo a caminhar para o final dessa pandemia, para o retorno às atividades, para buscarmos os objetivos da nossa vida, olhando para frente, mas olhando com esperança, gerando em nossos corações a fé que vem de Deus. Você deseja olhar para o seu futuro de uma forma positiva? Então vamos fazer isso nesse estudo. Eu quero então ler com você o texto de Provérbios capítulo 4, versículo de número 25, onde o autor diz assim: olhe sempre para frente, olhe sempre para frente, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Essa é a expressão que eu gostaria que você gravasse nesse momento em seu coração. Olhe sempre para frente e mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Então fixe a sua esperança de uma forma completa naquilo que está diante de você. Na nossa peregrinação, na nossa jornada aqui nesse mundo, é como se nós estivéssemos participando de uma corrida. E quando você vê os corredores numa competição, você percebe que eles olham para frente. Eles têm um alvo fixo. Ele sabe para onde ele está indo. Ele sabe para onde ele está olhando. E nessa corrida, ele tem um alvo, uma meta, um objetivo muito definido que ele espera alcançar. Ele não fica distraído com a plateia, com os torcedores, ele não fica distraído com os outros competidores, ele tem um objetivo. Nessa corrida, o corredor ele tem muitas distrações. E se ele ficar atento a essas distrações, ele não vai chegar ao seu objetivo. A vida também é como se fosse uma corrida. E é possível uma pessoa correr distraído? É claro que não. Mas na vida, muitas vezes nós nos distraímos com outras coisas. Perdemos o nosso objetivo, não sabemos o nosso destino de chegada, não sabemos onde vamos ancorar o nosso barco. E o que aconteceria, por exemplo, se um corredor corresse olhando para trás?
Quanto tempo você acha que ele levaria para tropeçar e cair com seu rosto na terra? Na nossa vida, nós podemos tropeçar muitas vezes se perdermos os nossos objetivos, se nos desconcentrarmos do nosso foco, da nossa linha de chegada e ficamos preocupados com uma série de coisas que estão ao nosso redor. Então hoje nós vamos meditar exatamente sobre esse olhar para frente, esse olhar fixo no que está adiante de você. E a recomendação do autor de Provérbios, no capítulo 4, versículo de número 25. Então você precisa começar a aprender que muitas coisas estão ao nosso redor, à nossa volta, e é perigoso ficar só olhando para as coisas que estão ao nosso redor. Quando você se distrai com muitas coisas, você acaba se perdendo. Quando você tem um objetivo, quando você tem um alvo a ser alcançado, um destino de chegada, você não fica preocupado com as coisas que estão ao seu redor. Diferente de um passeio descontraído, onde você pode ir sem rumo, sem direção. Você acaba se perdendo, mas acaba voltando também ao ponto de partida. Mas na nossa vida nem sempre nós podemos retornar ao ponto inicial. Às vezes até temos que fazê-lo, porque nos distraímos demais. Mas você já vai perder muito tempo da sua vida. E você começa a aprender que quando você está correndo, você tem que fazer isso de uma forma bastante focada. Você olha para frente, você não desvia o seu olhar. Se alguém se aproximar de você tentando te distrair, tentando te atrapalhar, você sabe que você não vai chegar ao seu destino, a linha de chegada. Você sabe que você pode ficar para trás se você se distrair com outras coisas. Então nós vamos aprender a ter uma esperança fixa, porque é muito perigoso você ficar só olhando as coisas à sua volta, correndo distraído. Por isso é que os olhares, ou seja, para onde estamos direcionando o nosso olhar, ele pode ser bom ou pode ser mau. Então você tem que colocar esperança, colocar graça para o foco onde você está se concentrando. Por que é perigoso ficar olhando só à sua volta? Nós vivemos numa época em que a maioria das pessoas está ocupada olhando para os outros, olhando aquilo que os outros fazem. De fato, nunca houve uma época na história da humanidade em que as pessoas estão tão ocupadas assistindo umas às outras. Você está querendo saber o que A, B, C ou D, o que fulano, beltrano, ciclano está fazendo, e você fica no que nós chamamos de mídia social. Há um lado bom, de você olhar à sua volta. Se estamos olhando com um olhar atento, por exemplo, se você está querendo ajudar as pessoas que estão ao seu redor, se você está querendo incentivar outras pessoas, é claro que isso é muito bom. Mas muitas vezes esse olhar para o lado, esse olhar para as pessoas, é mais para tentar acompanhar aquilo que elas estão fazendo. O que fulano está fazendo? O que Beltrano está fazendo? O que ele comprou? O que ele fez de novo? Olha essas fotos, de fulano de tal. E você começa a ficar reparando, você começa a olhar a vida das pessoas. E o grande problema é que você começa a se comparar com elas. Ah, eu gostaria que a minha vida fosse assim. Ah, eu gostaria que a minha vida fosse igual a de fulano. Mas aquilo são apenas fotos, aquilo são apenas imagens. E não expressam a realidade. Uma pessoa pode colocar uma foto de uma festa que ela realizou ou que participou e por dentro ela está muito magoada, entristecida.
completamente perdida. Então, definitivamente, quando você olha para os outros, se você está usando para o bem, isso é positivo. Se é para ajudar as pessoas, mas se é para saber o que elas estão fazendo, ficar checando as redes sociais. Tem muitas pessoas que querem saber o que o ex está fazendo, o que a ex está fazendo. Isso não vai levar a nada. Não vale a pena você ficar atento àquilo que as pessoas estão dizendo de você ou para você. E se você não estiver atualizado nas últimas fofocas, nos últimos acontecimentos, nos últimos eventos, apenas saber por saber, para você se comparar e muitas vezes se sentir um lixo, não vale a pena. Eu quero te mostrar uma passagem bíblica que se encontra no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, onde um rei, ele começou a olhar para uma outra pessoa e começou a se sentir muito mal. Trata-se do rei Saul em relação a Davi, que havia sido escolhido como rei de Israel. E diz o texto: e saía Davi aonde quer que Saul o enviasse, e conduzia-se com prudência. E Saul o pôs sobre homens de guerra, e era aceito aos olhos de todo o povo, e até aos olhos dos servos de Saul. Sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumentos de músicas. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Saul feriu aos seus milhares, porém Davi aos seus 10 milhares. Ora, quando Saul ouviu isso na música, embora ele estivesse sendo recebido porque ele era o rei de Israel, ele ficou chateado, porque naquele momento estavam fazendo uma comparação entre ele, o rei Saul, e Davi. Davi era um homem fiel a Saul. Mas naquele momento, Saul começou a olhar para Davi com outros olhos. Ele começou a se comparar, só porque ele viu as pessoas cantando dessa forma. Vejam só, hoje se você vai para a mídia, para a rede social, e alguém fala alguma coisa, isso pode gerar em você sentimentos extremamente negativos. Muita preocupação, aborrecimento, raiva, rancor, ódio. Vale a pena você perder tempo com essas coisas? Saul, então, ficou chateado com isso. É o que acontece hoje. Se naquele tempo tivesse Facebook, imagine como Saul iria viver. Só, literalmente, fuçando o Facebook de Davi, só para saber o que ele estava fazendo. Mas a história não para por aí. A Bíblia diz, no versículo seguinte: então Saul se indignou muito. Essa indignação é a tristeza, é a raiva, é o ciúme. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. E disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? Então Saul começou a ficar com ciúmes de Davi. Começou a ficar chateado com aquela comparação. Se sentiu inferior. Viu como é que nasce o sentimento de inferioridade?
Viu como é que você se sente inferior a outras pessoas? Quando você simplesmente se compara com elas. Por alguma notícia, por alguma coisa que você ouviu. Ao invés de Saul manter o foco no seu reino, ele perde o foco porque agora começa a olhar para Davi. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. A que ponto pode chegar uma pessoa quando ela perde o foco? Ele era o rei. Davi não era nada. Ele era o rei de Israel. Mas ele ficou com ciúmes de um indivíduo que simplesmente era fiel a ele. E ele colocou Davi em suspeita. A partir daquele momento, Saul não teve mais paz, não teve mais sossego, porque ele perdeu o foco quando ele começa a olhar para o lado, quando ele começa a olhar para outras pessoas, quando ele começa a olhar para Davi e se comparar. Esse é o perigo de você ficar olhando para o lado, olhando para outras pessoas, só na mídia, só nas redes sociais. Esse é o perigo de você se deixar envenenar por informações que vêm de fora. Isso não é tudo. Observe o que acontece com Saul. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. E Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Essa é a tristeza da vida. Quando a tristeza toma conta do ser humano, quando você começa a se comparar com os outros, quando você começa a olhar para os outros, você se sente um lixo. Mas por que isso acontece? Simplesmente porque você perdeu o foco. Você não está olhando para frente. Agora você está olhando para baixo. Você está olhando para o lado. Você está olhando para outras pessoas. Eu quero dizer para você, vale a pena viver assim? É claro que não. Olhe para frente. Olhe para o seu futuro. Então eu quero deixar para você esse conselho. Olhe para o seu futuro, olhe para frente, olhe para o futuro. Na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Paulo diz assim: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Como é que eu posso olhar para frente para algo que não se vê? Essa é a grande pergunta. Como eu posso olhar para frente, olhar para o futuro, para uma coisa que não se vê? É porque as coisas que não se veem, é porque ela, na verdade, ainda não existe na realidade. Mas ela vai existir na nossa mente, ela vai existir no nosso coração, ela vai existir dentro de nós. É isso que nós chamamos de fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, fé é a possibilidade de você olhar para o seu futuro e ver exatamente como ele vai ser. É a possibilidade de você olhar para frente e enxergar o que vai acontecer lá. Por isso, olhe para o futuro. Ah, mas eu não vejo o meu futuro. Continue olhando. Mantenha o seu olhar para o futuro. Porque as coisas do futuro, elas não são vistas imediatamente com os olhos físicos. Até que você possa ver com os olhos físicos, você tem que enxergá-la com os olhos da fé. Então, se você não vê nada no seu futuro,
eu quero dizer para você, continue olhando. Continue olhando e olhando e olhando, e quantas vezes for necessário. Fixe o seu olhar para frente. Olhe para o futuro. Ah, mas eu não estou vendo nada, mas é assim mesmo. É ver o invisível, ver aquilo que não pode ser visto. E se você não vê nada hoje, continue olhando. Eu quero te contar mais uma história que está no primeiro livro de Reis, capítulo 18, a partir do versículo 43. Elias, profeta de Deus, havia derrotado os profetas de Baal. E a grande questão era a chuva que não vinha. Eles estavam vivendo uma seca muito grande e agora Deus enviaria essa chuva. Elias havia vencido os profetas de Baal. Esses profetas, eles foram mortos e Elias então agora está orando a Deus pedindo por essa chuva que eles tanto estavam aguardando. Então o texto diz assim: e disse ao seu servo: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Ele olhou e não viu nada. Quando você olha para o futuro, às vezes você olha e você não enxerga nada, você não enxerga imediatamente. Mas o segredo é você continuar olhando. Veja só, então disse ele: volta lá 7 vezes. 7 vezes. O indivíduo, Elias, estava lá no Monte Carmelo, ele estava em oração e mandou o seu servo ir e ir até o mar, ver se ele via alguma coisa. Ele disse: não tem nada lá. Não vejo nada no mar nem no céu. Então ele disse: vai outra vez. Ele foi e disse: não vejo nada. Não, então vá de novo. Não tem nada aqui. Vá mais uma vez. E ele disse: não há nada. E 7 vezes ele foi. Elias disse: volta lá 7 vezes. Ele ia, não via nada e voltava. Ia, não via nada e voltava. Olhar para o futuro, às vezes, traz um desânimo porque você não vê nada. Mas quando você olha com esperança, não com preocupação, porque a preocupação gera ansiedade, mas com tranquilidade, quando você olha com esperança, isso vai gerar em você uma fé. Então ele voltou lá na 7ª vez, diz o texto, no capítulo 18, versículo 44 e 45. E sucedeu que, a 7ª vez, disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te impeça. Vejam só, um pequeno sinal, uma pequena nuvem havia se formado. Quando você olha para o futuro, você não precisa ver grandes coisas. Basta que você veja um pequeno sinal e você já sabe que grandes coisas vão acontecer. Às vezes nós queremos olhar o nosso futuro, já ganhando muito dinheiro, ficando muito rico, realizando muitas coisas, muitos projetos. Tudo isso é bom, você sabe que isso faz parte do plano. Mas o que você vai ver inicialmente? Você vai ver inicialmente pequenas coisas acontecendo. E quando essas pequenas coisas acontecerem, quando você visualizar as pequenas coisas aparecendo, você sabe que grandes coisas virão atrás. Por isso, continue olhando, continue com esperança, continue com fé, olhando para frente. O apóstolo Paulo,
ele diz lá na carta aos Filipenses, no capítulo 3, versículos 13 e 14, dizendo o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O que Paulo disse? Paulo disse simplesmente: prossigo para o alvo. Continuo olhando para frente. Continuo olhando para as coisas que estão adiante de mim. Então eu quero deixar hoje essa mensagem ao seu coração. Continue olhando, continue tendo esperança, sabendo que no final de todos os acontecimentos que ocorreram conosco, nós podemos vislumbrar não apenas uma luz no fim do túnel, nós vamos ver tudo aquilo que do outro lado está nos aguardando, está nos esperando. Eu quero deixar então um último versículo para que você continue com esperança, continue olhando para frente, como diz Paulo, olhando para o alvo, né, que é Jesus Cristo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo olhando para o alvo. E quero deixar então esse versículo para manter acesa a chama da fé e da esperança no seu coração. Está em Provérbios capítulo 13, versículo de número 12, que diz: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Não deixe a esperança morrer. Mantenha viva no seu coração, porque o seu desejo será atendido. E o desejo atendido é árvore de vida. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua família. Mantenha-se calmo, sereno, tranquilo, confiando em Deus, olhando para frente. Não perca essa visão, não perca o alvo, não perca o objetivo da sua vida. Lembre-se das grandes conquistas que você já teve. Sinta essa vitória dentro de você e mantenha essa expectativa, essa fé, essa confiança acesa no seu coração. Que Deus te abençoe e te guarde e que Ele ilumine a cada instante a sua vida. Fique com Deus, que Deus te abençoe. Amém.